sofrendo dor cruel. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu para voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Cantai, disseram os caldeus, os hinos de Sião. Mas isto mais entristeceu os filhos de Abraão. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu para voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Libertos foram lá por Deus da vil escravidão, e toda alma se encheu de riso e gratidão. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu para voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. Quão grandes coisas nos fez Deus, cantavam já então. E qual um sonho pareceu a volta para Sião. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu para voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. E neste mundo qual Babel, há muitos em prisão, sofrendo uma dor cruel, sem ter consolação. Mas de Cristo se ouviu. Me perdoe, irmãos. A última estrofe muda aqui, para quem tem harpa com música. Então, deixa eu só me ver aqui para não pular. Mas de Cristo se ouviu que de Deus a voz saiu para voltarem da escravidão. Queiras isto aceitar, com a harpa vem cantar, e assim volta para Sião. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos fazer a leitura na palavra do Senhor, livro aos Gálatas, capítulo 4. Vamos ler do verso 23 em diante. Gálatas, capítulo 4, verso 23 em diante. Vamos à leitura em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não houve nada de extraordinário quanto ao nascimento do bebê da mulher escrava, mas o bebê da mulher livre
só nasceu mediante promessa. Ora, essa história verdadeira é uma ilustração das duas alianças que essas mulheres representam. Uma aliança procede do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que pertencem a esta aliança nascem escravos. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e Agar é o símbolo da atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com todos os seus filhos. Mas a nossa cidade-mãe é a Jerusalém celestial, e ela é livre, pois está escrito: agora você, mulher sem filhos, pode se alegrar. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque a mulher abandonada terá mais filhos do que a mulher que tem marido. Vocês, irmãos, são os filhos prometidos por Deus, tal como foi Isaque. E assim, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido do Espírito. E a mesma coisa está acontecendo agora. Entretanto, o que dizem as Escrituras? Mande embora a mulher escrava e seu filho, pois o filho da mulher escrava jamais será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas filhos da mulher livre. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai amado, nos encontramos na tua presença mais esse dia. Em primeiro lugar, te agradecendo, meu Pai, pela salvação das nossas almas, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário em nos salvar, pois cremos realmente que foi o teu sangue precioso vertido na cruz, que tem todo o poder para perdoar os nossos pecados. E realmente, meu Senhor Jesus, a água da vida, meu Senhor, que é a tua palavra, que tem poder para nos limpar. Deus de poder, pedimos nesse momento que tu venha abrir nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra. Nos esclarece, Senhor Jesus, por meio do teu Espírito Santo, toda a narrativa da tua palavra. Abra o nosso entendimento, para que possamos não só entender, mas que possamos guardar a tua palavra em nossos corações e que possamos colocar em prática em nossas vidas. Tenha misericórdia de cada um de nós, que não venhamos realmente, Senhor, sermos escravos da lei, mas que possamos ser livres pelo Espírito e possamos, por meio da fé, crer em Ti para a salvação das nossas almas. É que eu te peço e te agradeço, em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos. Bem, estamos dando continuidade, então, a partir do verso 23. Acho que em várias Bíblias aí dos irmãos, possível que tenha uma organização de temas, né? E tem um que começa no versículo 21, né? Versículo 21 em diante, né? Algumas Bíblias são corridas, igual a minha não é dividida assim em temas, mas algumas são, então, a partir do versículo 21, né? Tem uma narrativa específica do apóstolo Paulo, que é essa que nós lemos, né? Onde ele vai usar uma analogia, uma figura de linguagem, né? O que não é algo muito comum. Paulo, nós já falamos isso domingo passado, ele não tem por hábito fazer isso, mas aqui ele faz uma figura de linguagem, sempre se esforçando em ser bem didático, né? Para que aqueles irmãos entendessem o que ele estava falando. Então, ele usa algo que aquelas pessoas dominavam, ou seja, eles tinham conhecimento do Pentateuco, né? Pelo menos, mesmo aqueles que não eram leitores habituais, o pouco contato que esses gentios ali de Gálatas estavam tendo com os judeus, eles sabiam dessa história, claro, né? A questão de Abraão, que era o pai da fé, né? E dessa divisão que tinha havido lá no caso do filho, né? Que ele tinha o filho Isaque, que foi filho de Sara, filho da promessa, mas também tinha tido um filho com a sua serva, com a sua escrava, com Agar, né? Que foi Ismael. Então, Paulo, sabedor disso, né? Que eles conheciam essa história, então Paulo estava usando exatamente isso. E também para dar um recado para aqueles judeus que estavam tentando persuadir os Gálatas, né? Aqui os Gálatas tivessem todo um comportamento judaizante,
para que, então, crescem que seriam salvos, que se eles não tivessem esse comportamento, eles não conseguiriam ser salvos. É isso que Paulo chamou de um outro evangelho, né? Porque quando Paulo não estava mais com os irmãos, desde a primeira vez que ele pregou, quando ele voltou, ele encontrou essa situação. Quer dizer, quando ele voltou, não, ele estava preso, né? Na verdade, ele ficou sabendo, então escreveu a carta aos Gálatas para realmente fazer com que esses irmãos entendessem que não, né? Então, por isso que ele usa essa figura agora de falar de Sara e de Agar. Nós sempre frisamos, e isso tem que ser recorrente mesmo, porque por mais que a gente fale, muitas vezes a gente se pega fazendo o contrário, né? Então, nós temos que entender o seguinte: Paulo não é contra a lei, e Paulo não veio abolir a lei. Então, nós não podemos, né, sair por aí falando, olha, tudo que nós temos estudado, ficou claro agora que Paulo veio abolir a lei. Não, Paulo não queria abolir a lei. O que Paulo queria deixar claro, assim, a lei tem o seu lugar, e a lei tem que estar no seu lugar. Só não podemos misturar as coisas. A lei teve o seu papel e está no seu lugar, né? Os homens é que não conseguiram entender o papel da lei. E aí achavam que, por se obedecessem à lei, seriam salvos pela obediência à lei. E isso não é verdade. Nós não somos salvos porque obedecemos a Deus. Não é por isso que você é salvo, né? Porque nós, primeiro, que isso seria impossível. Quem é que pode bater no peito e dizer, eu obedeço a Deus em todas as circunstâncias, em todos os casos, eu obedeço, então é por isso que eu sou salvo? Não. Você e eu, nós somos salvos por favor imerecido de Deus, por graça de Deus. É por isso que somos salvos, não é pela nossa obediência. Isso não significa que não devemos ser obedientes a Deus. Fique claro isso, né? Nós só estamos dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você obedecer a Deus, e devemos, sim, obedecer a Deus, para que possamos ter mais comunhão com Deus cada dia mais, possamos conhecer a Deus, né? Possamos ser amados por Deus e possamos amar a Deus, porque é em obedecer a sua palavra que vamos provar esse amor, né? É por isso, mas não é para a salvação. A salvação é favor imerecido de Deus. Então, o que Paulo tenta colocar é a lei no seu devido lugar, né? A própria palavra diz, em outros livros, né, do próprio Paulo, que a lei, ela é o quê? Um espelho, né? É um espelho que mostrava a realidade. Então, para que serve um espelho? É o espelho que nós temos, né, em nossas casas. O espelho serve para você olhar e ver os seus defeitos. Agora, o espelho limpa você? O espelho te limpa de alguma sujeira? Não, o espelho não limpa você da sujeira, ele só mostra. Então, a lei não tem poder para te limpar, né, dos teus pecados. A lei não tinha poder para perdoar pecados. A lei só mostrava. Então, era uma conduta, né, de cunho social e também, né, de obediência a Deus. Por quê? A lei foi dada para o povo de Israel. O povo de Israel era escravo, né, como o hino que nós cantamos aqui, o hino 137. Eram escravos, né, no Egito. Então, um escravo tem todo um jeito de ser, né? Ele está acostumado a receber ordens e a cumprir ordens. É isso que ele está acostumado. Então, a lei, quando veio para esse povo específico, um povo que estava escravizado. Então, por isso que a lei é muito taxativa, né? Ela não fala assim, olha, não convém matar, porque se você matar, não matarás. Olha, não convém adulterar, porque não adulterarás. É assim, ela é mandatória, ela é no imperativo. Por quê? Porque era um povo escravo, era essa linguagem que eles entendiam. Então, teve que ser assim, a lei, né? E hoje, a maioria das leis são assim, né? Até porque várias leis se basearam no decálogo, que chamam, né? No Pentateuco, exatamente nos mandamentos, né? Que, dados por Moisés ao povo, a maioria dos direitos no mundo se basearam exatamente aí. Por isso que a lei também continua assim, sempre no imperativo, começa num verbo imperativo, né? Não faça, né? É proibido, ou seja, é muito imperativo, por isso. Então, só para ficar claro, né, é bom sempre a gente ter isso em mente, até porque não sou eu que estou dizendo isso, né? O próprio Paulo que fala isso. Vamos ler em Hebreus, aos Romanos, Paulo vai falar que de modo nenhum ele veio para abolir a lei. Ele mesmo fala isso. Ele não veio abolir a lei. Ele só quis deixar cada coisa no seu devido lugar. Ele só queria mostrar que não é pela obediência à lei, pelo esforço em obedecer à lei, que você vai ser salvo, né? Até porque ninguém conseguiria obedecer à lei. Ela está lá para apontar,
o que é erro, né? E nós só vamos conseguir realmente ser obedientes quando nós estivermos com o Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, né? Então, uma outra coisa que é interessante também é que essa escravidão, né, quando Paulo faz essa analogia da lei, é porque tudo que é regramento escraviza. E isso continua até hoje, né? Para falar de igrejas, né? Isso para não falar fora, que fora, então, isso é super comum. Mas para falar dentro das igrejas, né? Tem muita gente que, usando a própria palavra, continua querendo escravizar os cristãos, né? Estou falando de líderes, querem escravizar, querem colocar regras. Por quê? Porque eles têm controle. Eles querem ter controle sobre a massa. E controle é com regras, dizendo isso é imperativo. Se você, por exemplo, se você não der o dízimo, você vai para o inferno, por exemplo, né? Se você não fizer isso ou aquilo, você não vai para o céu. Então, começa a colocar regras. As pessoas, com medo, atemorizados, começam a fazer isso. E aí, totalmente equivocados. Acham que por estar cumprindo aquele regramento que alguém colocou para eles, né, fazer, ou até pegando passagem da Bíblia e dizendo que é isso, ou eles fazem isso ou não serão salvos. Não. É isso que Paulo é contra. Não, de jeito nenhum. A salvação é por graça, é mérito de Cristo. Isso nós temos que entender até o fim das nossas vidas. Porque o dia que a gente não entender isso, nós vamos mudar essa questão. E vamos achar que é pelos nossos méritos, que é por eu obedecer mais, que é por eu fazer mais alguma coisa, né? Que é pelos meus próprios atos humanos, é que eu vou conseguir ter o beneplácito do Senhor e aí ter a salvação. Porque eu estou fazendo alguma coisa. Não. É ato unilateral do Senhor Jesus Cristo. Cabe a nós agradecer. E aí, por amor, nós vamos obedecer. Por amor, né? É como se fosse possível, o que praticamente não é, né? Às vezes, em alguns casos isolados, você até vê. Você tem uma empresa, por exemplo, onde você não tem regramento nenhum e aqueles funcionários são altamente disciplinados, sem ter regramento. É muito difícil, né? A maioria das empresas tem que ter regras. Tem que ter regras, por quê? Porque as pessoas, se deixarem à vontade, cada um vai fazer o que quer, né? E não vão ter horário para nada, cada um vai chegar a hora que quer, por mais que você estabeleça, mas se você der a liberdade, olha, gente, o horário é isso, mas fiquem à vontade. Vocês podem chegar a hora que vocês quiserem, pode sair para a hora do almoço a hora que quiserem, voltem a hora que quiserem. A gente sabe como é que vai ser, né? Muitos não vão nem comparecer, nem comparecer, né? Porque já que é assim, então o regramento existe, porque nós, seres humanos, nós temos essa dependência das regras, né? Para fazer alguma coisa. Isso em tudo, né, irmão? Em tudo. Tem pessoas que, para cumprir um regime, por exemplo, ele tem que se valer de um monte de coisa, né? Não sei o quê, mas ele bota bilhete na porta da geladeira, na coisa, ele tem que olhar, ou seja, ele tem que ter uma cobrança muito grande. Ele pede para alguém cobrar, ele põe despertador em tudo que é hora, não sei o quê. Despertador, às vezes, até para lembrar o horário, né? Mas às vezes não é para ele se sentir obrigado, ele tem que se sentir obrigado, senão ele não faz. Isso é meio comum, né, ao ser humano. Nós necessitamos realmente de regras. E Paulo vem dizendo que, né, no sentido espiritual, nós temos que tomar esse cuidado, porque não é esse regramento que nos fará aproximar do Senhor, e sim por amor. Amor à causa, né? Nós temos amor e aí por amor você vai fazer. Então é como se fosse possível numa empresa, né, não ter regras, mas por acaso aquele corpo de funcionários é altamente, vamos dizer assim, disciplinados, entre aspas, né? Não vou falar disciplinado porque não tem disciplina, mas eles estão muito conscientes e vão fazer tudo da maneira que tem que fazer. Isso seria né, o mundo ideal. Quem é um empresário que não gostaria disso? É aquele que sabe que pode viajar tranquilamente e tudo vai correr do jeito que ele pediu, né? Que as pessoas têm essa obediência sem ter que estar escrito, sem ter que ser punidos, né? Porque a lei traz a punição também, né? Se não faz, você vai ser punido. Bem, então esse contexto nós não podemos perder de vista, né? Mas vamos lá. Então vamos ler o versículo 23, que diz assim: não houve nada de extraordinário quanto ao nascimento do bebê da mulher escrava, mas o bebê da mulher livre só nasceu mediante promessa. Então Paulo já está mostrando, olha, o nascimento de Ismael, né, o que houve de extraordinário? Não houve nada. Naquele momento, Abraão ainda podia ter filhos, ele estava numa idade que ele podia ter filhos, né? Agar não era estéril, então se juntou Abraão com Agar, dali nasceu um filho, algo supernatural, né? Situações normais, supernatural. Então, é o que Paulo fala, não houve nada de extraordinário no nascimento de Ismael. Porém, quanto ao nascimento, né, de Isaac,
aí sim, houve algo extraordinário. Por quê? Nós já falamos sobre isso, né? Porque quando Isaac nasceu, primeiro que foi promessa, né? O Senhor Deus fez uma promessa que iria nascer. E quando o Senhor até, né, prometeu, a própria Sara, né, como já estava avançada, já tinha uma idade já avançada, mas o problema não era só esse, o problema é que ela era estéril. Ela sabia que ela não podia ter filhos. E ela até sorriu, né? Não crendo muito, até o anjo, por que você está sorrindo? Não, não sorri, não. Sorriu sim. Claro, né? O anjo do Senhor vê, o Senhor vem em qualquer lugar, estava atrás da porta, mas o Senhor está vendo. Então, quando Isaac nasceu, realmente, né? Vamos falar pelo menos 3 milagres, né? O primeiro milagre, Abraão não podia mais ter filho por causa da idade. Sara não podia ter filho também por causa da idade. E terceiro, Sara era estéril. Então, aconteceu esse milagre, né? Nessa situação. 3 condicionantes ali que diziam que isso era impossível. Então, nasce Isaac. Por isso que Paulo fala, né? Que o extraordinário foi o nascimento do bebê da mulher livre. E ele nasceu mediante promessa. Então, Agar era escrava. Sara era mulher livre, ela era mulher de Abraão. Então, Paulo se vale desse episódio para construir sua narrativa agora, que é em cima de uma alegoria. Que fique claro, isso é uma alegoria, o que ele está falando aqui. E tem gente que pega também ao pé da letra, que está escrito na Bíblia, pega ao pé da letra e vai dizer, por exemplo, que nós temos como pai Deus e como mãe Jerusalém, porque Paulo está dizendo que Jerusalém é a mãe, entendeu? Dos crentes. Aí vai dizer que então a nossa mãe é Jerusalém. Não, isso aqui é uma figura de linguagem, né? Nós temos um pai, que é o nosso Senhor Deus, ponto, né? A mãe, claro, aí você pode, dependendo do ponto de vista, a igreja, né? É a nossa mãe. Daí você vai, mas assim, dizer que mãe, afirmar, a nossa mãe é Jerusalém, o nosso pai é Deus. Não, o nosso pai é Deus, né? Então, Deus não tem sexo, né? Não é homem, não é mulher. Quem precisa dessa noção de sexo somos nós, os seres humanos, porque para haver reprodução precisa haver, né, esse contato de uma mulher com o homem, a não ser em casos especiais, como foi exatamente o de Jesus Cristo, que não precisou esse contato, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo, né? Bem, então vamos ler alguns versículos, começar com a irmã Raquel, Romanos, capítulo 4, verso 19, a irmã Denete, Gênesis, capítulo 18, versos 10 ao 16, Gênesis 18, versos 10 ao 16, e a irmã Sofia, Hebreus, capítulo 11, versos 11 a 12. Hebreus 11, versos 11 a 12. Romanos 4, verso 19. Tá. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Amém. Então, está falando aí algo que nós já conhecemos, né? Está falando do milagre de Deus. Então, eles creram, né? Num primeiro momento, a gente sabe que Sara, né, aguardando, acho que estava esperando demais e quis dar uma ajuda, né? E foi quando ela fez essa proposta para Abraão, que Abraão aceitou. Olha, Abraão, o Senhor nos prometeu um filho. Eu realmente sou estéril, mas se o Senhor prometeu, ele vai dar. Então, que tal, né? Se eu autorizo aqui a minha escrava, né, a se deitar com você e você tem um filho dela. Pronto, vai ser seu filho e vai ser nosso filho, né? Quem sabe esse é o plano de Deus, né? Vamos fazer assim? Vamos, né? E Abraão aceitou. E aí sabemos toda a problemática, né, disso, que resultou até hoje, temos lá essa luta, né, que não para, não acaba nunca, né, de Israel com os árabes, né, ali na Palestina. Isso nunca acaba e veio daí, né, dessa linhagem de Isaac e da linhagem de Ismael, né? Ou seja, um filho de Sara, Abraão, que foi e o mais velho, Ismael, e filho com
a escrava. Então, nós vemos toda a problemática. Por quê? Porque muitas vezes, né, queremos nos antecipar. Temos a promessa do Senhor, mas não queremos esperar o tempo do Senhor. Né? Além da promessa, tem o tempo. Quando é que vai ser? Isso é com o Senhor. A não ser quando ele te diz também quando vai ser. Aí você fica tranquilo que vai ser naquela data que ele falou e pronto. Né? Se ele não falou, espere no Senhor. Né? Isso não é fácil. Isso é fácil falar, né? Mas não é fácil na hora dos acontecimentos. Nós somos muito aflitivos, né? E queremos antecipar as coisas. Então, que Deus nos dê graça, né? E que possamos entender que o Senhor é Deus do impossível. Isso foi, né? Algo que aconteceu, esse milagre que aconteceu. Ambos já com idade avançada e Sara estéril. E mesmo assim, o Senhor cumpriu a sua promessa, porque o Senhor não está preso, né? Às nossas limitações, às limitações humanas. O Senhor não está preso a isso. Ele faz como quer, quando quer, da maneira que quer, né? Abre portas onde não tem, e é assim mesmo que é o nosso Deus, que o Senhor aumente a nossa fé, que possamos cada vez mais entender isso, né? E crer no Senhor, e descansar nas suas promessas. Gênesis capítulo 18, versos 10 a 16. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele, e era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Amém. Amém. Bom, essa narrativa é exatamente essa que nós estamos falando, né? Então, só para destacar um versículo aí, né? Perguntaríamos, né, para nós mesmos, né? Porventura, haverá alguma coisa impossível para o Senhor? Né? Que realmente o Senhor possa nos dar fé nessa manhã, né? Porém, entendemos que não há nada impossível para o Senhor. É impossível para os homens, para o Senhor não há nada impossível. Que o Senhor aumente a nossa fé, que possamos crer nisso, né? Deus é Deus do impossível, né? Alguns até dizem assim, olha, se tem querem pôr uma especialidade em Deus, né? Que como tem os médicos, cada um tem uma especialidade. Então Deus, a especialidade é Deus do impossível. Tudo aquilo que é impossível, o nosso Senhor Deus está aí realmente para realizar. Que o Senhor aumente a nossa fé. Precisamos ter uma fé verdadeira, né? Abalizada nele. Agora, Hebreus capítulo 11, versos 11 a 12. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de e esses amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como areia inumerável, que está na praia do mar. Amém. Amém, amém. Então, a promessa que o Senhor tinha feito a Abraão, né, se cumpre. E fala aí que, então, ela teve fé, né, no Deus fiel. O nosso Deus, ele é fiel. Então, você não está tendo fé em qualquer coisa, até porque a Bíblia ensina, né, que fé é essa que nós temos, né? Não pode ser uma fé morta, tem que ser uma fé viva, né? E nós temos fé em quem? Num Deus que é fiel, um Deus que cumpre, um Deus perfeito, porque muitas vezes a gente temos fé, né? Depositamos fé em homens, e aí somos decepcionados. Por quê? Porque eles não cumprem, né, a palavra. Alguns não cumprem porque são mau caráter mesmo,
e outros não cumprem porque não conseguem. Eles até gostariam de cumprir, mas lhes falta recursos naquele momento para cumprir a promessa. Eles não conseguem, né? Vão pedir desculpas e vão dizer, olha, eu prometi, mas olha, eu não consigo. Às vezes você vai olhar e falar, pô, é verdade, né? Ele até prometeu, mas olha o que aconteceu na vida dele. Aconteceu uma reviravolta que ele não consegue mais. Então, tem as duas coisas, né? Tanto uma como a outra, é sinônimo que somos humanos. Como humanos, podemos falhar, ter um desvio de caráter, prometemos e depois, mesmo podendo, não vamos cumprir, porque, né, vamos ter um desvio de caráter, nem que seja naquele momento, né? E também porque pode acontecer alguma coisa conosco que nós vamos perder todas as condições de cumprir a promessa. Isso é coisa de ser humano. Pode acontecer as duas coisas. Deus não. Deus não tem isso, né? Nada abala o nosso Deus, nada tira alguma coisa de Deus, porque ele é dono de tudo. Ele é o criador de todas as coisas, né? Quando a gente fala, porque é bíblico, né, em vários momentos fala, né? E a gente às vezes inicia até a oração assim, dizendo, né, Deus que criou, né, terra, Deus criou a terra, o planeta Terra, céus, tudo que você olhar para cima, não importa o ponto do globo que você esteja, né? Tem gente em todos os pontos do globo, né? Se a pessoa olhar, vai ver céu, tá certo? Então significa que a terra, o céu está englobando a terra. Então Deus é Deus da terra, céu, mar, tudo esse mar que você olha, fonte das águas. Então, de onde veio esse mar? Então, ele também é dono da fonte, de onde está vindo essa água, né? E em tudo que neles há, tudo que há nos céus, seja lá o que for, o que nós não temos conhecimento que possa haver, se existe alguma coisa que não está narrada na palavra, se existe, não importa se existe foi Deus que fez, porque ele fez tudo, o que há no céu, o que há na terra, tudo que há na terra que a gente não conhece ainda, que vira e mexe tem gente descobrindo alguma coisa ainda, né, aqui na terra, e aquilo que está no mar, tudo que existe no mar também estão descobrindo, cada dia mais descobre mais coisas no mar, também foi ele que fez, e na fonte das águas, tudo que há nessa fonte das águas, ou seja, é absolutamente tudo, né? Não tem nada que não tenha sido feito pelo nosso Deus, tudo é criação de Deus, tudo. Então, ele é dono de tudo. Esse é o Deus que nós devemos confiar. Então, a nossa fé está num Deus vivo, num Deus todo-poderoso. Ele tem todo o poder. Então, que Deus nos ajude, né? Que a nossa fé possa aumentar, porque a fé aumenta, ela cresce, né? E ela cresce, por exemplo, da maneira que nós estamos fazendo hoje, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Que Deus nos dê graça, né? Que a nossa fé possa crescer, porque sem fé é impossível agradá-lo, né? Que Deus nos dê graça. Versículos 24. Eu vou ler o 24 e depois nós vamos ler o 25, aí a gente lê uma referência. Então, o 24 diz assim: ora, essa história verdadeira é uma ilustração das duas alianças que essas mulheres representam. Uma aliança procede do Monte Sinai e está representada por Agar. Então, quando fala do Monte Sinai, é por causa dos 10 mandamentos, né? Que foram dados lá no Monte Sinai. Os 10 mandamentos foram dados a Moisés, né? No Monte Sinai, por isso que está falando. Então, uma aliança procede do Monte Sinai, que é a lei, né? E está representada por Agar. Os que pertencem a esta aliança nascem escravos. O 25 diz assim: Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e Agar é o símbolo da atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com todos os seus filhos. Aqui eu vou ler, até só por curiosidade, o que, com relação a esse versículo 24, né, que está falando da alegoria, o que Lutero falou. Lutero diz assim: ó, as alegorias não fornecem provas sólidas na teologia, mas, como um quadro, ornam e ilustram o argumento. Pois, se Paulo não tivesse provado a justiça da fé em oposição à justiça das obras com argumentos mais fortes, nada teria efetuado com essa alegoria. Mas, porque já antes fortalecer a sua causa com os mais sólidos argumentos, baseados na experiência, no exemplo de Abraão, nos testemunhos da Escritura e nas analogias,
acrescenta agora, no fim da discussão, uma alegoria, como uma espécie de ornamento. Acrescentar alguma alegoria, depois que o fundamento já foi posto com firmeza e o caso já foi provado solidamente de outra maneira, é excelente. Pois, como um quadro é uma espécie de ornamento de uma casa já construída, assim, a alegoria é uma espécie de luz de algum discurso ou de um caso já provado de uma outra maneira, né? Então, o que Lutero está dizendo é o seguinte, olha, Paulo só está utilizando de alegoria porque em todos os versículos anteriores, desde o capítulo 1, ele já deu exemplo cabal, né? Que eram para entender, mas se ainda não entenderam, ele está vindo com mais, né, uma alegoria, porque ele já o que Lutero está dizendo que você não deve começar com alegoria, não, você tem que começar com a palavra, provar com a palavra do Senhor. Depois você até pode usar de uma figura de linguagem, mas depois que solidamente você já expôs todos os teus argumentos, que é o que Paulo fez, né? Ele já tinha provado por A mais B que realmente a salvação está em Cristo Jesus, não está na lei, né? Então, é isso. Então, que fique claro isso para nós também, né? Bem, vamos ler, então, até Gálatas mesmo, o capítulo 3, verso 19. Pedir para a irmã Vanete, por favor. Gálatas, capítulo 3, verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Amém. Amém. Então, né, como a gente falou, o sentido da lei do regramento é porque somos desobedientes. Onde tem pessoas desobedientes, tem que ter regramento. E as pessoas acabam se acostumando, né? Às vezes, quando eu falo aqui da questão de liderança, que existem, isso a administração estuda, né? Existem pelo menos 3 perfis de liderança. Tem o liberal, liderança liberal. É aquele líder que ele deixa o pessoal à vontade, né? Tem o democrático, é aquele que decide as coisas, põe todo mundo junto e quer ouvir todo mundo. Ele tira uma média das opiniões, faz até uma votação, a maioria vence, como é o sistema democrático, né? Isso é democracia. E tem o autocrático, é aquele centralizador. Ele centraliza, ele é meio que ditador, né? Ele chega e impõe e tem que obedecer. Num presídio, né, a literatura mostra isso, que ali, para você ser um líder que vai sobressair, você tem que ser autocrático, tem que ser aquele que impõe. Até fala, puxa, mas caramba, eu estou num presídio, né, onde tem pessoas muito bravas, né, marginais, criminosos, não sei o quê. Então, quer dizer que eu tenho que ser assim? Não seria o contrário? Eu não deveria deixar todo mundo à vontade? Eles iam gostar mais de mim? Não. A literatura mostra, que os estudos já mostraram, eles vão respeitar quem tiver as rédeas, porque eles estão acostumados assim. Eles já estão acostumados assim. Então, tem que ter regra, porque no mundo que eles viviam é que não tinha regra, né? No sentido que eles faziam o que queriam, né? Entre eles, lá, eles faziam o que queriam. Claro que quem está subordinado a eles tem regra, assim, né? O crime organizado que eu diga aí como tem. Mas, então, eu digo no sentido de que eles não obedeciam às regras da sociedade, né? As regras da sociedade, eles não estão nem aí, eles tinham uma regra deles, mas eles têm uma regra deles, né? Então, eles são acostumados. E lá no presídio é assim, então, um diretor de presídio, né, que é respeitado, qualquer líder lá, é aquele líder que tem o comando. E isso acontece, né? Por aí tudo. Esses dias até eu falei aqui, né, e até rodou um vídeo de um motoclube aí, bem conhecido, não preciso nem falar o nome, né? E aparece um indivíduo batendo no outro, né, filmando e batendo, que ele foi um traidor. Ele foi numa reunião, ouviu uma coisa e foi contar para um outro líder, também do mesmo grupo, só que é um outro líder, não era aqui do Vale do Paraíba, era lá de São Paulo. Então ele foi contar. Aí os camaradas filmaram ele com um porrete e batendo, tirou o colete, né, já expulsou e batendo para mostrar, né? Isso é uma demonstração que de força, né? Querem demonstrar força. E é assim que o mundo, de certa forma, faz, né? Demonstração de força. Se não é dessa maneira ostensiva, é de maneira velada. Que quando o indivíduo manda matar o outro, ele está fazendo a mesma coisa. O pior, né? Ele está tirando a vida, só que ele não aparece, né? Não tem isso? Tem. De vez em quando a gente vê um grande político, um grande empresário, né? Mandou matar.
você vai procurar quem matou, chega no mandante do crime, né? Normalmente é alguém bem poderoso que não quer aparecer, óbvio, né? Mas é assim, então, as pessoas, o modo que a sociedade vive ainda é esse, né? De alguém que manda e alguém que obedece. É isso aí. O que Paulo está dizendo, que no caminho do Senhor não é assim, porque se fosse assim, Deus é Deus, nós acabamos de falar, ele pode tudo, ele realmente seria um Deus impositivo, e acabou, a humanidade inteira ia ter que servi-lo querendo ou não querendo, e pronto. Né? E não é assim. Apesar do Senhor Deus ter todo esse poder, ele tem um livre-arbítrio. Existe um mistério por trás disso? Existe. E muitas vezes não. Eu acho que nós nunca vamos entender em absoluto tudo isso. Né? Não vamos entender, puxa vida, mas tem aquela discussão até teológica, né? Então, mas as coisas são pré-determinadas, e se é pré-determinado, nós somos como marionete na mão de Deus, ou seja, Deus vai nos regulando, nós vamos fazer, porque, afinal de contas, tudo está sob o domínio dele, né? Ou tem realmente o livre-arbítrio? Não, o Senhor Deus diz que tem o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio. É que ele já sabe, né? A sua onisciência, onipotência e tudo mais que ele já sabe aqueles que vão, né, seguir o caminho e os que não vão. É como se fosse um filme, né? Alguém fez um filme, o filme está feito. Cada vez que alguém assiste esse mesmo filme, ninguém tem o poder de mudar o filme, né? Você não tem o poder de mudar o filme já está feito. Então, quem já assistiu o filme já sabe tudo o que vai acontecer. Quem não assistiu está naquela expectativa, né? Eu gostaria que acontecesse isso, às vezes não acontece, frustra. Quando acontece, ele fica contente. Ele está participando, assistindo o filme, só que ele não tem nenhum poder de mudar o filme. E quem já assistiu o filme ou quem o fez, já sabe de tudo que vai acontecer. Deus já sabe de tudo que vai acontecer conosco. Quem não sabe somos nós, né? Nós não sabemos o nosso futuro, né? Claro que o que nós temos a certeza é que se estivermos na mão do Senhor, teremos a salvação. Agora, a Bíblia diz que nós temos que permanecer fiel, né, até o fim. Então, nesse sentido, nós entendemos que nós podemos, sim, perder a salvação. Alguns dizem, mas se você perdeu a salvação é porque você nunca foi salvo. É uma discussão que a gente não vai entrar. O que nós temos que agradecer a Deus, porque agora estamos no caminho. Amém, Senhor, por isso, e me sustente nesse caminho. Não deixe que eu venha sair, né? É isso. E confiar em Deus. Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem. Está falando de si próprio, não está nem falando de outro, está falando de você mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo, na força do seu braço. Não, você não pode confiar nem em você mesmo, que dirá em outro homem. Você não confia, porque você mesmo não tem, né, essa certeza que você vai ser o mesmo daqui a um minuto. Você não tem essa certeza. Muitas vezes a gente se depara com situações que fala, não acredito no que eu fiz. Não, como é que eu pude fazer aquilo? Mas eu fiz mesmo aquilo? Fez. Mas não acredito, né? Perdi a cabeça completamente, não sei o quê. Pois é. Então, nós temos que confiar em Deus e que Deus realmente esteja nesse comando, né? Então, foi lido, então, aí, né, o Gálatas 3:19, então, realmente, que vai nos mostrar isso. Então, foi lido em função desses versículos 24 e 25 que lemos, né? Então, Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, que é o povo árabe, inclusive hoje nós sabemos, né? É o povo árabe, que é o Monte Sinai. Então, ela é a escrava. E o filho dela, que foi Ismael, foi filho da escrava. Agora, vamos ler o versículo 26. Diz assim, mas a nossa cidade-mãe é a Jerusalém celestial, e ela é livre. Então, a nossa cidade-mãe, aquilo que eu falei para os irmãos, né? Tomar cuidado para não interpretar o pé da letra, e dizer que a nossa mãe é Jerusalém, Jerusalém terrestre é a nossa mãe, não. Quando fala assim, a cidade-mãe, está falando cidade natal, digamos assim. Qual é a sua cidadania? A nossa cidadania é o céu, é a Jerusalém celestial. É essa a nossa cidadania. É nesse sentido, né? Qual é a sua cidade-mãe? Ou seja, de onde que você é? Qual é a sua cidade natal? Uma pergunta que fazem, né? Onde você nasceu? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui com a cidade-mãe. Nós somos filhos da promessa. Somos filhos de Deus. E fomos gerados por coisas naturais? Não. Assim como Isaac não foi gerado de algo de maneira natural, e sim de maneira extraordinária, nós também. Nós, filhos de Deus, somos filhos da promessa. Então, nesse sentido, realmente, enquanto estivermos no Senhor, não temos que nos preocupar. Não temos que nos preocupar, porque somos filhos da promessa. Temos que crer nisso. E acabou, e somos filhos. Não vamos perder realmente, né, essa filiação com o Senhor. Foi o Senhor Deus que nos deu a esse
quisermos falar, claro, fazer essa comparação, tem o Israel, né, que realmente são os filhos legítimos, seriam os filhos legítimos, mas perderam essa legitimidade quando abriram mão. E isso veio para nós, os gentios. Todos nós somos considerados gentios. Só que, a partir da vinda de Cristo, não há mais essa dissensão, né, essa discriminação. Não há mais acepção de pessoas. Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Todos. Sejam judeus, gregos, né, brasileiros, americanos, franceses, japonês, africano, não importa. Você tem que invocar o nome do Senhor. A partir, né, do advento de Jesus Cristo, o caminho para você chegar a Deus é Jesus Cristo, não tem outro. Agora, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, né, então nós temos aqui assim, vários indícios na palavra que eles serão julgados pelas obras, né, pelas suas próprias obras. Aqueles que não ouviram falar de Jesus. Agora, a partir do momento que você ouve falar de Jesus e você ouve o som festivo do Evangelho, por isso que a maior pregação, a melhor pregação, né, e quase que a única pregação deve ser essa, né, que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário para salvar a todo aquele que crê. Essa é a grande pregação, não é? É. Imagine se você, pela primeira vez, for falar com uma pessoa, ao invés de falar isso, fala outras coisas, e não fala o que tem que falar. É isso que ele tem que ouvir, se ele não tiver uma outra oportunidade. Você falou da Bíblia com ele, não falou de Jesus, não falou da salvação, ele continua sem saber que ele deveria crer em Cristo para ser salvo. Você falou de uma outra história aqui do Antigo Testamento e não ressaltou Jesus Cristo, né, como a centralidade de qualquer coisa que se leia na palavra do Senhor Deus, tem que ter Jesus Cristo. Por isso que a gente sabe, né, de vários, até Daniel Berg, né, Gunnar Wingren, os irmãos que conheceram eles, né, falavam que era uma pregação simples, né, não era sofisticada, era simples, né, Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo, ou seja, era uma palavra mesmo. O pastor Felipe, né, quem conheceu o pastor Felipe, a palavra era isso, né, era aquela palavra de raiz mesmo, ou seja, é o que importa para a sua salvação, é o que ele falava. E claro que o Senhor deu dons a outros, né, que conseguem explorar outras partes da Bíblia com uma profundidade imensa. Claro que sim. A Bíblia diz isso, o próprio Paulo, né? Deu um para mestres, outros para doutores, né? Pessoas com profundo conhecimento. Agora, o evangelista, mesmo aquele que prega, é esse evangelho que Jesus Cristo salva, é poder de Deus, porque o que é o evangelho, né? É poder de Deus para a salvação daquele que crê. Isso nós não podemos deixar de falar. Isso é o principal. Depois você pode até falar outras coisas, né? Mas não deixe de apresentar Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação do mundo, né? E as pessoas só vão ser salvas se crerem em Jesus. Então, isso nós temos realmente por obrigação, né, de apresentar. Então, o versículo 27 está escrito assim: pois está escrito, agora você, mulher sem filhos, pode se alegrar. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque a mulher abandonada terá mais filhos do que a mulher que tem marido, né? Então, aqui está falando, fazendo analogia entre Agar e entre Sara. A promessa que o Senhor Deus deu a Abraão, né, que a semente dele, né, a sua geração, ia ser como a areia da praia, ou seja, é incontável, né? Você não pode contar como a areia da praia. Viria de Abraão por meio de Isaque. Esse é o filho da promessa. Então, assim, a mulher que era estéril, que não podia ter filhos, ela terá muito mais filhos, porque a geração vai ser dela, do que a outra, que era a mulher, digamos assim, natural, que podia ter filhos, né? Esses são os milagres que o Senhor faz, né? E é por isso que Paulo está ressaltando isso, né? Falando para aqueles irmãos gálatas que eles podiam se contentar, porque se eles estiverem em Cristo, eles são filhos da promessa, e são filhos da liberdade, não da escravidão. Vamos ver, então, alguns versículos. Pois não? Então, bom, comentando a respeito do 25, 26 e 27, o que nos mostra aqui, né, do nascimento, que fala que é filho de Jerusalém atual, que é mãe de Jerusalém, é mãe a terrestre dos filhos da Arábia, é porque geralmente nós, o ser humano, quando conversamos com alguém, perguntamos, você é filho de onde? Uhum. Filho de onde? Ué,
porque significa onde você nasceu. Quando Jesus fala, né, que ter um novo nascimento, é nesse sentido, porque, na realidade, aquele que nasceu na terra é terrestre e é escravo. E aquele que nasceu de novo é onde fala aqui. Mas a Jerusalém, porque a minha fala é diferente da sua, né? A minha versão. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Por quê? Porque é o nosso local do novo nascimento. Então, é bem claro e bem esclarecedor. Qual é a sua mãe? Seria isso, né? Ou qual é a sua nacionalidade? Uhum. Sim. Então, é uma coisa assim que bem esclarecedora. Eu sou nascido no Brasil, eu sou nascido no Chile. Espera aí. Está demonstrando realmente aqui o novo nascimento em Cristo. Sim. Né? Porque Sim, sim. mesmo os da Arábia, muitos muçulmanos estão nascendo de novo, porque Jesus está aparecendo para eles e eles estão nascendo de novo e estão passando a ser filho da livre, que é a nossa Jerusalém celestial. É maravilhoso quando a gente tem essa compreensão do significado da palavra. Sim. É muito bom estar na disposição do Espírito Santo para que ele nos ensine e nos abra o entendimento para que a gente possa ver com os olhos da fé. Porque muitas vezes a gente vê e a explicação explica, mas muitas vezes a gente fica ainda na dúvida. Mas quando o Espírito Santo te revela, porque Jesus já deixou claro lá do novo nascimento. E qual é o novo nascimento? É que você nasceu na Jerusalém escrava, como os gentios, nós somos gentios, descendentes de Abraão, que era da escravidão, de Agar, e hoje nós somos nascidos de novo. Aí é quando o próprio o doutor da lei perguntou para ele, mas como eu vou nascer de novo? É exatamente assim, porque a nossa mãe é aquela que nós estamos aguardando, é a nova Jerusalém, por isso nascemos de novo e somos livres. Quando fala de mãe, é esse o sentido, é o novo nascimento, que é para a libertação, e que Deus siga falando aos nossos corações e possamos estar com os nossos entendimentos e sensíveis à palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Então, é isso mesmo, né? Nós ressaltamos aqui, só que Paulo está falando de maneira alegórica. Alegórica, é isso. Então, quando ele fala mãe, é exatamente isso que a irmã Vanete falou, né? É essa filiação que nós temos, né? O que eu disse, que a gente não pode pegar a literalidade e aí colocar em pé de igualdade com Deus, achar que Deus é pai e Jerusalém é mãe. Não, não é isso. O que ele está dizendo aqui é esse novo nascimento, realmente. Né, de onde você é, qual é a sua cidade-mãe, de onde você nasceu, né? Você foi gerado onde? Ah, eu sou filho de São Sebastião, né? Ah, eu sou filho de Santos, nesse sentido. Então, ele quer dizer assim, você é filho da Jerusalém celestial. Então, ela é sua mãe. Mas ele está falando em termos de alegoria. Não se coloca no mesmo patamar de dizer que Deus é nosso pai, Jerusalém é nossa mãe. Não. Deus é nosso pai, pronto, né? É isso. Mas então, é isso. Realmente, né? Foi já explicado, creio que todos entenderam. Vamos ler alguns versículos aqui sobre esse versículo 26, por exemplo. Né? Eu pedi que a Márcia, por favor, leia Hebreus, capítulo 12, verso 22. Hebreus 12, 22. A irmã Raquel, Apocalipse 3 e 12. E a irmã Denete, Apocalipse, capítulo 21, versos 1 a 3. Então, vamos começar com Hebreus, capítulo 12, verso 22.
Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Amém. Então, a Jerusalém, né, celestial, então, muitas vezes nós temos, né, fazemos essa comparação entre a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celestial. Então, é como se até o povo cristão, né, o judaico cristão, claro, se perguntasse qual a cidade, né, que você tem, né, o mais carinho, biblicamente falando, apesar de nós não termos nascido lá, a maioria de nós nunca foi lá, claro, né, que a gente sabe, o Senhor Deus originalmente, né, como teve um carinho especial por Jerusalém, então é natural que o povo cristão até se reporte, né, a Jerusalém em pensamento, muito embora você tenha a sua cidade natal, que é onde você nasceu, isso é natural. Isso não significa que temos que fazer romaria, né, a Jerusalém. Achar que, pelo menos como, né, outras religiões, tem alguns lugares para ir, né? Dizem que a pessoa, antes de morrer, tem que ir pelo menos uma vez, né? Ou em Meca, ou seja lá onde for, Santiago de Compostela, não sei. Cada um tem, às vezes, um lugar aí. Não, nós não precisamos, né? Se alguém tiver oportunidade, amém, né? Vá visitar Israel e tudo mais. Mas nós cremos no Senhor Jesus Cristo para a salvação da nossa alma e sabemos que realmente, né, a Jerusalém celestial, que nesse sentido figurado, né, tem o nome de mãe, por quê? Porque foi ela que nos gerou. Nós somos gerados, como foi falado aqui, né? Nós somos gerados, nascemos de novo por obra e graça do Espírito Santo. Então, fomos gerados, né, por meio da palavra, da água que nos limpa, né? Jesus Cristo, quando usou, né, isso, e alguns até perguntaram, né? Alguém perguntou, Senhor, mas como posso voltar ao ventre da minha mãe nascer, né? Aquele que não nascer da água é do Espírito. Então, temos que nascer da água e do Espírito. Então, possamos entender que ser cristão realmente, como a palavra diz, é viver pela fé. Nós não temos vínculo com esse mundo, não somos cidadãos desse mundo, e sim a nossa cidadania é celestial. Por isso que nós não devemos nos envolver com esse mundo no sentido de achar que nós vamos ter a fórmula, né, para resolver os problemas do mundo. Então, vamos entrar aí na política partidária, entendendo, como muitos falam, né? Quantos slogans você já não ouviu falar aí? São Sebastião tem que ser de Jesus. Ou, se um prefeito evangélico, né, ganhasse a eleição, aí alguém ia falar, São Sebastião agora é de Jesus. Não é verdade. A cidade não passa a ser de Jesus porque o prefeito é evangélico, porque o juiz é evangélico, porque o delegado é evangélico. Não é nada disso. Né? O nosso compromisso, o compromisso do Senhor Jesus Cristo com nossas almas, não tem nada a ver, não passa por isso, por nós estarmos aí em cargos, né, eletivos na cidade ou no país. O Brasil é do Senhor, porque agora o presidente da República e vai mudar muita coisa? Não sei, pode mudar e pode não mudar nada, pode piorar, inclusive. Então, não está atrelado uma coisa a outra, não está, porque o software que governa esse mundo, ele já existe. E não é pelo fato de um presidente ser cristão que vai mudar, o mundo jaz no maligno. A maneira como o mundo vive é essa. É uma maneira estranha, a gente às vezes não entende, né? Eu estava até numa reunião, não sei se quem participou aqui, acho que foi ontem ou antes de ontem, teve uma live aí falando sobre a desestatização do porto, né, de São Sebastião. Então, uma discussão, aquelas pessoas todas eu até conheço, que estavam falando ali, e um deles, né, que ele é da ANTAC, mas está licenciado, que está hoje lá no Rio de Janeiro, mas ele é da ANTAC. E fala muito bem, inclusive, o que ele falou, assim, sem tirar do contexto, é perfeito. Aliás, acho que foi até muito oportuno. Ele colocou, gente, vocês estão reclamando demais, estão falando de um plano do governo, né, que vai vir para aí vocês estão com medo de alguns de perder seus empregos e que vai vir, às vezes, um grupo muito forte, vai dominar a cidade, alguém que não vai ter muito compromisso com a cidade. Como é que fica? Aquela discussão que já é normal toda vez que vem essa conversa de desestatização, né? Então, ele falou, agora vocês falam, mas cadê a proposta de vocês? Cadê a proposta? Cadê a proposta, São Sebastião? Não estou vendo proposta, só reclamo do plano do governo. Mas vocês têm uma proposta para apresentar? Uma proposta melhor? Se vocês não tiverem, não vai adiantar nada. A proposta do governo vai né, se sobrepor e acabou. O que ele fala, olha, é interessante. Só que aí eu fiz uma pergunta, aí quando a gente faz a pergunta, e só teve um comentário, aí eu fico sem saber se as pessoas ou entenderam o que eu perguntei, ou não entenderam, ou entenderam, mas também não querem entrar nessa questão, né? A pergunta que eu fiz foi o seguinte, peraí, um governo, ele não está no governo porque foi a sociedade que o colocou lá, né? É por isso, né? Ele só está lá porque houve um sistema democrático, houve votação, você colocou lá. Ué,
se vem um projeto do governo para a sociedade, eu não tenho que ter um outro projeto para contrapor o do governo, não. O projeto dele tinha que ser o meu. Mas se ele é meu representante lá, que história é essa dele ter um projeto, eu tenho que ter um outro para contrapor o dele? Não entendo isso. Ele está lá para me representar. Então, o projeto dele que deveria ser muito esmiuçado, né, para a sociedade entender. E se a sociedade não entendesse ou não aceitasse, caberia a ele ou me esclarecer mais uma vez para que eu entenda, ou mudar esse projeto, porque, afinal de contas, ele é o meu representante, ele tem que fazer o que eu quero, e não ele vem com, eu tenho que fazer. Eu falei, então, não há paridade de armas, ou seja, a capacidade está com o governo, os dinheiros dos impostos, somos nós que pagamos eles lá, para eles se valer das melhores cabeças pensantes para fazer excelentes projetos, já estão há anos e anos pensando nisso. Eles estão lá para isso. Aí eles vêm para cá e querem que nós, sociedade, nos organizemos dentro de alguns meses para apresentar um projeto que seja melhor que o dele. A gente nunca vai conseguir fazer isso, claro que não. Eles que estão com as cabeças pensantes lá, os maiores pensadores estão lá. Então, você vê como é que é uma inversão de valores? Uma inversão. Então, o mundo é assim, né? Então, por isso que as pessoas acho que nem entendem o que a gente fala, porque a gente está falando algo que antecede essa discussão, né? É uma questão de valores. Que valor é esse? Né, onde um mandatário acha que pode as coisas e você tem que se defender dele. Como se defender dele? Se ele está lá, que foi eu que coloquei, foi a sociedade que colocou, né? Mas é a maneira que o mundo pensa. Então, achar que um representante, né, um evangélico ou alguém, só porque não é ateu, e vai chegar lá, vai mudar isso? Não vai, porque a Bíblia também não se contradiz, né? Essa é a maneira. O mundo jaz no maligno e o mundo vai de mal a pior. Então, a nossa solução está em Deus. Em Deus, não está em homem nenhum, né? Nós possamos realmente cada vez mais crer no Senhor, que possa aumentar a nossa fé, né? Vamos dar continuidade. Agora é Apocalipse, capítulo 3, verso 12, né? Amém. A quem vencer, eu o farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém. Então, está falando assim, né? Estamos falando sempre dessa nova Jerusalém, né? Que está no céu. É a cidade, né? Nós que temos essa identidade muito com cidade, então a nossa identidade tem que ser com Jerusalém celestial. Nossa pátria é celestial, realmente, né? Vivemos aqui, mas não somos daqui. Né? Água e óleo, né? Juntou, Deus chacoalhou, parece que é tudo igual, mas daqui a pouco vai automaticamente separa, né? A água e o óleo estão juntos, mas não estão misturados, né? Não podemos. A palavra da ordem é estamos juntos e misturados, Não. Você pode até estar junto, mas não esteja misturado, né? E junto nós temos que estar. Aliás, precisamos estar para pregar o evangelho, para falar do Senhor Jesus Cristo, né? Não podemos querer nos separar no sentido de fisicamente separar, né? E ir lá para os sertões da vida, para as florestas e para sair fora da sociedade, não. Os anjos queriam fazer esse papel, né? E o Senhor Deus falou que não é isso. Quem tem que pregar o evangelho somos nós, né? É a igreja de Cristo. Nós temos que estar no meio da muvuca mesmo. É aqui que nós temos que estar, mas não nos misturar. Nós temos que estar juntos para levar a solução do problema dessas pessoas, né? A solução é Jesus Cristo. É isso que nós temos que levar. Que Deus nos abençoe. Né? E Apocalipse, capítulo 21, versos 1 a 3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém. Amém. Então, tudo isso que nós estamos falando não é para entrar em nenhum estudo aprofundado de escatologia, né? Não. Até porque não temos nem condições para isso, né? É só mostrar que existe uma Jerusalém realmente terrena, né? Que é Jerusalém que está lá, em Israel. E quando fala da Jerusalém celestial, entenda, né? Está falando do céu. Né? E que realmente, quando
estivermos eternamente com o Senhor, a Bíblia diz que terra e céu serão a mesma grei, né? Então, sabemos que, muito provavelmente, com base na palavra do Senhor, né, conseguiremos, né, estar lá e cá ao mesmo tempo, né? Será um caminho, né? Nós conseguiremos estar. Terra e céu serão a mesma grei, serão a mesma coisa, né? Então, estaremos juntos. Mas o que importa para nós é entendermos realmente que, em termos de pátria, né, nós nascemos da Jerusalém celestial. Por quê? Nascemos por fé. À medida que temos fé no Senhor Jesus Cristo, né, nascemos de novo. Vamos nascer da água e do Espírito. A palavra do Senhor, né, a água, vai nos limpar. Que é a água que nos limpa, né? Como nós falamos no início. É o espelho que limpa você? Não. Se você passar o espelho na cara, vai embaçar, inclusive, o espelho, né? E se o espelho não estiver muito limpo, ele vai te sujar. Você vai ficar mais sujo ainda. Não é o espelho te mostra. Mas quem é que limpa, né? Então, quem nos limpa é a palavra do Senhor. A água é a palavra, ela que nos limpa. Ela nos limpa. Então, a nossa fé tem que estar em Cristo, né? E a lei é para mostrar como foi o papel da lei. Os homens é que tiveram um comportamento, né, não condizente com o que era esperado deles. Vamos dizer assim, por quê? Porque entenderam que, ao cumprir a lei, pronto. E, na verdade, a frustração é muito grande. Se você for minimamente honesto com você mesmo, você vai perceber que você não consegue cumprir a lei. Não é assim? Qualquer um de nós, né? Na hora que faz um exame introspectivo, o que temos a fazer é cair de joelho e pedir perdão a Deus toda hora. Perdoa-me, Senhor, perdoa, porque eu não erro, né, só por palavras e por obras, mas também por pensamentos, né? Por pensamentos. E aí, nesse sentido, o Senhor coloca, né, praticamente com o mesmo peso, né? Não significa, eu já falei também sobre isso, não significa que o fato de você ter pensado uma coisa ruim, você fala assim, agora eu vou fazer mesmo, já que é pecado mesmo, eu pensei, então agora eu vou fazer. Não, né? Cuidado, né? Você pensou, mas não fez, peça misericórdia ao Senhor para que limpe seus pensamentos, né? E não vai executar, porque senão a gente vai ter como álibi, né? Bom, já que é pecado, já que eu pequei mesmo, então deixa eu fazer, eu vou executar aquilo que eu pensei. Que o Senhor falou que quem pensar, né, em adultério já adulterou. Então eu vou adulterar porque, afinal, não, né? Não faça isso, né? Não é assim. É que o Senhor quer que você tenha o pensamento de Cristo, né? Isso que a Bíblia nos ensina, o próprio Paulo, né? Quando ele fala, né, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa palavra serve como exemplo para nós, né? Que realmente o Senhor Jesus Cristo possa viver em nós. Então, a nossa mente tem que ser mudada, né? Aos Hebreus, é o Romanos que está dizendo ali, acho que é os Hebreus, que nós não devemos nos conformar, não é isso? Com esse mundo. Mas temos que viver, né, com a transformação do nosso entendimento. Então, nós devemos conformar. O que é conformar? É tomar a forma do mundo. Então, o mundo está aí, tem uma forma, eu vou lá, vou entrar naquela forma e ser igual. Não, né? Nós temos que nos transformar, o Senhor Deus, né, nos transformar pela renovação do nosso entendimento, né? É por isso. Mas, Raquel, você pode falar o horário, por favor? Só para 10h41. Tá bem, muito obrigado. Então, nós lemos o Apocalipse 21:3, né? Agora, o versículo 27, né? Só relendo, diz assim, pois está escrito, agora você, mulher sem filhos, pode se alegrar, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque a mulher abandonada terá mais filhos do que a mulher que tem marido. Vamos ler alguns versículos? Vamos ler aqui. A irmã Vanete. Irmã Vanete, por favor, Isaías, capítulo 54, versos 1-5. Pedir para o irmão Léo, Isaías 61 e verso 9. Isaías 61 e verso 9. Ok. Pastor Rubens, está conosco aí, pastor? Estou vendo que está. Tá o íconezinho está aqui. Não sei se o pastor está aí. Ô, pastor, Deus que abençoe. Bom dia. Prazer tê-lo conosco aí. Por favor, participe para nos ajudar. Pedir para o pastor, então, Romanos, capítulo 4,
versos 28 a 29. Então, vamos começar com Isaías, capítulo 54, versos 1 a 5. Amém. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegria, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então, palavra maravilhosa, né? Isaías falando e fazendo, né, essa analogia também, mostrando aí, puxando aí realmente de Sara, né? Toda essa promessa que o Senhor Deus fez a Abraão, né? Essa posteridade, como seria, né? Então, realmente, que essas tendas, né? Os marcos dessa tenda seriam cada vez mais estendidos. Estão falando dessa geração, e quando falamos espiritualmente falando, né? O que mais importa, inclusive, para nós, né? É que realmente, né? O evangelho do Senhor Jesus Cristo foi, né? E foi aumentando, né? Em termos fisicamente falando, ele foi onde ele foi chegando, e pessoas, né? Continuam até hoje, né? Crendo no Senhor. Então, essa família é uma família que vai continuar crescendo, a família de Cristo, né? Porque independe de credo, isso que o mundo não entende, né? O mundo não entende isso. Se você for lá pregar para uma tribo indígena, aí um monte de gente vai estar dizendo que não pode, eles têm que continuar lá, porque você está levando uma outra cultura, você está mexendo com os valores deles tão originais, né? Irmãos, não tem nada de original, o que tem de original é o pecado é o que tem de original em toda a raça humana, isso que é o pecado, o que nós levamos, né? É o evangelho de Cristo de salvação, tá certo? Nós, claro, tem que tomar um cuidado, a questão da cultura, né? Todo missionário que se prepara, ele estuda, né, a questão da cultura, para que ele não chegue lá rompendo com a cultura de um povo. Isso você tem que respeitar, mas desde que, né, como é que nós podemos falar? Bom, esses ensinamentos que eles tiveram, né, dos seus ancestrais, essas práticas, desde que elas não venham contra a palavra de Deus. Tudo que for contra a palavra de Deus, nós temos que rechaçar, não importa. É contra a palavra, tem que rechaçar. Claro que você tem que ir com cuidado, né? Você tem que ir com cuidado, falar, entendendo que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo, não é você com seu bom palavreado, sempre entendendo isso, né? Mas não podemos deixar, porque é incompatível, né? Uma vez eu vi um missionário africano, em São José dos Campos, ele veio e ele estava pedindo que a igreja, né, no Brasil orasse demais pelos irmãos na África. Ele está falando da experiência dele, pelo menos, né, naquele lugar que ele estava. Porque no culto tinha motivos assim cristãos e o voodoo também, né, prática voodoo no mesmo culto. Por quê? Eles estavam misturando tudo. E ele estava assim, sem saber o que fazer, pedindo a graça, né, para que Deus abençoasse, porque ele estava vendo. Então, se não tomar cuidado, às vezes com esse respeito demasiado que nós queremos ter aos nossos próprios costumes, nós achamos que tudo é válido, né? E não é. A palavra do Senhor Deus tem que falar mais alto. E a verdade é essa, né? Aqueles que se submetem à palavra, não importa onde estão, né? Serão alcançados, sim. O evangelho é para todos, né? Sem acepção de pessoas. E cada vez mais aumenta, né, esse número daqueles que farão parte da Jerusalém celestial. Agora vamos ler Isaías, capítulo 61, verso 9. Irmão Léo, por favor.
Amém. Isaías 61, verso E 9. 9. Isso. Os teus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei. Amém. Amém. Isso, né, nós poderíamos falar tanto no sentido, né, material como espiritual, né? Se falarmos no sentido secular, nós sabemos, né, que se falarmos dos judeus, eles são um povo que se destacaram no mundo inteiro, né? Ainda se destacam, né? Principalmente se falar em termos de riqueza, né? De riqueza, se você for lá, mesmo nos Estados Unidos, né? As maiores fortunas são de judeus, não é só lá, né? No mundo inteiro. Então, Deus os abençoou também, sim, nessa questão, né? Em termos também de cabeça pensante, né? É um povo muito inteligente. E se pensar em Israel, um país tão pequeno, né? Tão pequeno, numa geografia ali acidentada, que não, no entanto, as pessoas ficam estudando o que acontece, né? Aí cada um o homem tenta ter uma explicação, né? Como é que um exército, né, de Israel é tão poderoso assim, que já tentaram várias vezes dizimar Israel e aparentemente seria fácil, né? É um ovo, né? Como é que não seria fácil resolver isso? E não conseguem. Por quê? Que estratégia é essa que eles têm, né? Então aí tentam, né, dizer um monte de coisa. É porque o exército de Israel, diferentemente dos outros exércitos, ele tem uma hierarquia, mas não é tão rígida assim. Eles são preparados para que as pessoas, pode ser um sargento, por exemplo, se a coisa tiver num jeito que é ele que tem que tomar iniciativa, ele pode tomar iniciativa, ele é preparado para tomar iniciativa. Não são igual outros exércitos, o sargento vai ter que, enquanto não se comunicar com o tenente, que não se comunicar com o capitão, que não se comunicar com o major, até chegar no general, eles não têm uma voz de comando, porque tem que ter uma ordem lá de cima, eles não fazem, aí podem perder uma batalha porque não tiveram a iniciativa. Então, eles dizem que Israel não é assim, né? Até um soldado de Israel está preparado para tomar uma iniciativa se precisar, né? Se ele não tiver como consultar o seu... Então, é uma explicação de tática de guerra, não sei o quê. A gente sabe que por trás disso está essa promessa, né, do Senhor, essa promessa do Senhor, que iria abençoar Israel, e abençoa mesmo, né? Nós sabemos disso. É uma bênção que tem sobre a nação de Israel. Então, essa palavra mostra isso. Mas também, espiritualmente falando, somos nós todos, ou nós somos ricos, né? Nós somos ricos. Ricos do quê? Da mensagem que nós passamos. Imagine, né, se não fosse, não é isso? O povo de Deus, nesse mundo inteiro, falando do amor de Cristo. Nós somos o sal da terra. Esse mundo ainda não foi destruído por causa de nós, que estamos levando a palavra de Cristo. Então, somos o sal da terra. O sal que não deixa a coisa se putrefar, né? Apodrecer. É isso. E nos 4 cantos da terra tem pessoas que estão falando do amor de Cristo, que está segurando ainda isso, né? É por isso, porque a hora que sair, né, o Espírito Santo sair, ou seja, a igreja for arrebatada, esse mundo vira um caos realmente, porque não tem mais o sal da terra e nem a luz do mundo, que somos a luz. Por quê? Porque estamos com a luz dentro de nós, né? Que é o Senhor Jesus Cristo, é a sua palavra dentro de nós, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, né? É a palavra do Senhor. Então, que Deus continue nos abençoando e possamos entender a importância, sim, que nós temos, né? Porque somos mensageiros de Cristo, somos instrumentos do Senhor. Essa é a importância. Não é somos importantes em nós mesmos, mas nós somos importantes porque somos embaixadores de Cristo, né, nesse mundo. Irmão Jonatas. Pois não? Eu estava vendo esses dias uma live de um pastor com o tio dele, que faz estudos da guerra, de guerras pelo mundo. E ele estava contando da guerra dos 6 dias, do estudo que ele fez, da guerra dos 6 dias de Israel contra o mundo, né? Porque naquela época, e diz que faltava somente eles dominar as montanhas de Golã, o vale de Golã, para poder dominar Jerusalém. E só tinha entre eles e esse lugar, acho que 3 ou 5, como é que fala? Tanques de guerra de Israel contra todas as outras nações que estavam guerreando contra eles. E o general do outro lado, que estava contra Israel, diz que de repente apareceu um homem, um general muito grande, muito forte, enorme, e vários
tipo um paredão, que ergueu as mãos e fez que era para ele parar. E ele não entendeu, diz que ele sentiu temor. Isso foi relatado pelo general do outro grupo. Diz que ele parou e retrocedeu, porque esse general, com aquela multidão que estava ali, diz que pôs a mão na frente, mandou que ele retrocedesse. E depois perguntaram para ele por que ele retrocedeu, porque ninguém viu. Quem viu foi só o comandante daquele grupo. E mandou todo mundo retroceder. Aí foram perguntar para ele, e ele deu esse testemunho. E então, quem é que estava guerreando contra essas nações contra Israel? Quer dizer, Jesus, o Senhor, está sempre defendendo o povo dele. E para conhecimento, né? Porque, imagina, 3 ou 5 tanques de guerra contra todas as nações que lutam contra Israel. Faltava o quê? Um vale de Golã, que se dominasse o vale de Golã, Israel deixava de existir. Mas o Senhor fez a promessa qual? Que iria nascer em um dia, ia nascer uma nação. Quer dizer, Deus é Deus, e Deus, quando promete, ele cumpre ao pé da letra. E protege. Aquela nação é protegida pelo Senhor, ainda que seja rebelde. Como nós. Nós também somos rebeldes. Quando a gente olha para a palavra do Senhor e vamos analisar a nossa vida, quantas vezes a gente olha para trás e retrocede, e o Senhor coloca a mão e busca de volta? Eu sou uma dessas pessoas que o Senhor me buscou várias vezes. E eu hoje glorifico ao Senhor por estar firmado nessa rocha maravilhosa que é Jesus. Então, é isso que a gente precisa entender, que Deus, quando Ele deu a promessa, Ele jamais vai voltar atrás. E a nossa promessa é essa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa de glória. Amém. Apocalipse, né? Deus Amém. É maravilhoso. Amém. Deus nos abençoe. Pastor Rubens, por favor, Romanos capítulo 4, versos 28 e 29. Irmão Jonas, o Romanos 4 vai até o verso 25. Opa, peraí. Deixa eu olhar aqui, que eu devo estar anotado errado, então. Está acabando a minha bateria. Ah. Eu vou ter que sair. Tá. Pastor, lê do 21 em diante, então, por favor. 21. Diz assim: estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isto lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Amém. Amém. O último versículo aqui na minha versão, que, né, o sentido é o mesmo, diz assim: ele morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de fazer-nos retos para com Deus, enchendo-nos com a justiça divina. É aquilo que nós falamos, né? A palavra do Senhor, nós nunca podemos realmente esquecer disso, né? Quando fomos
falar da Bíblia, não esquecer que o centro da palavra tem que ser Cristo, né? Até porque você tem que sempre pensar, será que essa é a única oportunidade que eu tenho de falar com alguém? Fale de Cristo, né? Não fale assim de outras coisas, apesar de ser Bíblia também, mas priorize sempre em falar de Cristo, de salvação, né? Porque o ser humano precisa da salvação, né? Sabemos que tem vários assuntos bíblicos aqui que são bastante complexos, né? Profundos, né? Ou sublimes, né? Tem gente que prefere não falar profundo, porque profundo tem um sentido negativo, que é profundo, é para baixo, né? Então, é melhor falar sublime, mas os irmãos entendem quando a gente fala de profundidade, né? Até porque Paulo usa até essa expressão, né? Pelo menos a tradução está assim, né? De profundidade no sentido de abrangência, de ser sublime, né? De ter muito conteúdo, né? E tem várias passagens na Bíblia que tem homens preparados para isso, né? Para nos ensinar. Mas quando você estiver falando com alguém que principalmente está ouvindo pela primeira vez, fale de Cristo, né? Dessa mensagem verdadeira do Evangelho, né? Que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E tudo isso que nós estudamos tem que se resumir nisso. A salvação está em Cristo Jesus, no sacrifício que ele fez por nós. Não está em obras. Porque a tendência do ser humano é achar o que eu tenho que fazer. Né? Não é essa pergunta que fizeram para Jesus? O que eu tenho que fazer, mestre? O que eu devo fazer? Né? Achando que era realmente, né, as coisas materiais, o meu esforço para eu alcançar a vida eterna é com o meu esforço, é com a minha obediência, né, a tudo que me mandam fazer. E aí vem implicitamente uma certa competição, porque eu quero fazer mais do que os outros, porque eu quero, inclusive, dizer, olha, se você não fizer, você está errado, hein, rapaz? Né? Tipo, olha para mim o que eu estou fazendo. Acaba vindo esse sentimento, né? A gente não tem como vir, né, de competição. E não existe isso, né? No trilhar cristão não pode haver esse sentimento de competição. Tem a ver, assim, a colaboração, né? Você tem que ser colaborativo, ajudar uns aos outros, né? Orando uns pelos outros, ajudando a que possamos chegar lá. Não pode ter competição nesse caminho. Agora, se nós olharmos e entendemos que é pelo nosso próprio mérito, vai acabar tendo competição. Porque você vai fazer, vai querer que os outros façam. E se não fizer, você já vai querer apontar o dedo, dizendo, olha, se você não fizer, está perigando você não entrar aí na porta, porque você não está fazendo. E, infelizmente, tem pessoas, eu até vou dizer que, às vezes até com boa vontade, que foram ensinados assim, né? Pessoas que ainda creem nisso, que é no esforço que ele está fazendo, ele cobra que você faça a mesma coisa. Se não fizer, olha, o céu não está garantido para você, não. Se você não fizer isso, né? Não entende que a salvação é ato unilateral do Senhor Jesus Cristo, né? Para com as nossas vidas. E aí, por agradecimento, por amor, aí sim, você realmente vai fazer, né, tudo aquilo, porque você está até com o Senhor dentro de si, né? Então você vai fazer por amor, por graça. E realmente é diferente, né? Quando você faz por amor, por graça, ou quando você faz por pressão, né? Porque alguém te pressionou, alguém disse que é assim que você tem que fazer. A gente percebe, né, que há uma diferença. Pastor Rubens, por favor, o senhor dê um arremate aí para nós, aproveitando a sua presença, e aí nós terminamos. Bom dia, irmãos. Eu peço desculpa, quando eu entrei, eu pensei que a câmera estava ligada. Eu acabei não percebendo. Bom, mas veja só, é interessante notarmos essas falas de Paulo, né? Nos trazendo luz a respeito de quem de fato nós somos, né? O povo gentil, que já nos planos de Deus, né? Deus já fazia menção de nós, para que, uma vez que alcançássemos esta graça maravilhosa por Cristo, nós não ficássemos, né, com pensamentos de que, de repente, nós somos apenas agregados, né? Nós somos, de fato, filhos de Deus. E Paulo, se valendo da profecia, né, dada ao Senhor pelo profeta Isaías, ele utiliza, né, a promessa dada a Jerusalém, a Sião, ao povo que estava em exílio, e, nesse sentido, exilado e estéril, com a colheita, né, daqueles que o Evangelho faz, né, essa vinda do povo gentil para o povo de Deus, ela se tornaria agora feliz, né, porque seus filhos seriam muito, muito mais do que aquela que não é estéril, que tem esposo. E Paulo, quando ele escreve ali a sua carta aos Romanos, né,
quando ele se dirige especificamente ao povo judeu, ele diz, pois não é judeu o que é descendente natural de Abraão, mas aquele que é da mesma fé de Abraão, né? Então, nós somos bem-aventurados, louvo a Deus, porque ele teve misericórdia de nossas vidas, e lembre-se, ele sempre fez menção de nós. Quando ele disse, da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, a promessa foi dada a toda a humanidade, a toda a humanidade. É impossível, né, que ficasse somente restrito a um pequeno grupo. Deus, de fato, abriu essa possibilidade, seu plano era esse, e ele nos deu, por Cristo, essa bem-aventurada, né, alegria de sermos chamados seus filhos. Então, somos um povo feliz, um povo alegre, porque o Senhor habita em nós. Que o Senhor nos abençoe, para meu Senhor, honra e glória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Passando para a irmã Raquel. Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele pela palavra que Ele tem nos dado nesta manhã. Santo e eterno Deus, estamos diante de Ti, meu Deus, nesta manhã, Senhor, queremos Te agradecer, Senhor bendito, pela Tua palavra, Senhor, pelos ensinamentos que tem trazido às nossas vidas, meu Deus, por mais esta escola dominical, Senhor, onde podemos aprender, meu Deus, mais e mais, Senhor, e assim, Senhor, para sermos mais fiéis a Ti, Senhor, para Te conhecermos mais, Senhor, para sabermos mais e mais qual a Tua vontade para as nossas vidas, meu Deus, e como sermos, meu Deus, melhores cristãos diante da Tua presença, Senhor. Pai eterno e soberano, guarda nos nossos corações, meu Deus, e assim, Senhor, cada dia, Senhor, possamos mais e mais meditar na Tua palavra, Senhor. Pai santo e soberano, abençoa Teus filhos que aqui estão, Senhor, abençoa, Senhor, a vida de cada um, meu Deus, que este dia, Senhor, seja um dia abençoado para cada um, Senhor. Pai eterno, eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Bom, eu os avisos aqui, já enviei para o WhatsApp da igreja, a escolinha das crianças, e quanto ao culto da noite, vou pedir para o pastor Rubens para que fale, porque a gente vai ter uma mudança. Pastor Rubens. Amém. Amém. Então, irmãos, devido ao decreto, né, de essa restrição, inclusive no horário de movimentação, das pessoas estarem circulando, nós, para que não ocorra nenhum tipo de sanção, multa, seja lá o que for, nós sabemos que a Guarda Municipal vai estar circulando, né, e verificando se está sendo cumprido o decreto. Então, a partir das 8 horas, não pode ficar circulando por aí. Para evitar isso, ainda mais nós cristãos, né, nós não deveríamos cair numa situação assim, nós vamos puxar o culto 1 hora, em vez de começarmos às 7, né, vamos começar às 6. Então, às 18 horas, nós vamos realizar o culto para que os irmãos, né, consigam ir e ter aí uma folga para voltar para casa para cumprir também, né? Nós temos que ser cumpridores também, ok? Amém. Também, irmãos, conversava com o irmão Jonatas, vamos, durante o culto, quando nós chegarmos e também quando nós nos despedirmos do culto, vamos evitar, a gente se cumprimentava, né, com um soquinho e tudo, mas vamos evitar contato, porque já que estamos, né, na fase vermelha, como disse o governador, o prefeito, até o dia 19, então vamos evitar contato, vamos cumprimentar, que Deus abençoe, né, como nós fazemos, mas sem necessidade do contato. Infelizmente, né, nós sempre gostamos de nos cumprimentar, mas esse momento agora, a gente vai ter que evitar isso também, tá bom? Mas vamos estar cultuando ao Senhor, né? Porque a igreja, o prefeito não fechou a igreja, ele disse que a igreja podia continuar
funcionando. Então, vamos ter o culto presencial, mas dessa maneira, tá? E mais cedo, como disse o pastor Rubens. Então, os avisos são esses, né, para hoje. E vamos dar término, se assim é a vontade do Senhor, com o hino de número 1. Mas, Raquel, Oi? desculpe eu perguntar, tem alguma notícia do pastor Felipe de ontem para hoje ou ainda não? Não, a notícia é a mesma que eu tinha dado anteriormente, né? Que ele está estável, né? O médico pretende, mas aí é que eles não dizem quando, mas eles dizem que durante a semana, né? Nos próximos dias, né? Pretende começar a diminuir a sedação, porque ele tem evoluído no quadro da infecção, né? Mas né, isso depende, né, de como vai o processo, né, de melhora. Mas a gente certo. segue orando ao Senhor. Amém. Então, hino de número 1. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para um reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém. Demos glórias ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Rubens, nos despeça com a bênção. Amém. Oremos. Eterno Senhor, nós te glorificamos, te bendizemos, ó Pai, por dar-nos o privilégio de podermos estar diante da tua presença, esquadrinhando a tua palavra. Que a tua palavra faça vida em nós, Senhor. Precisamos sempre de ti, precisamos ouvir o conselho da tua palavra. Justo Deus, nos dê força e graça para trilharmos o caminho proposto. Ser conosco cada dia, nesse domingo, guardando-nos, livrando-nos, para que também, logo mais, voltemos, Senhor Deus, para adorar teu santo nome, cultuar teu nome santo. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória. Amém.